Bom dia, irmãos. Mais uma manhã gloriosa, uma manhã fresquinha. Choveu aqui à noite, que maravilha, que bênção. Eu estou vendo aqui da minha janela que ainda está bastante nublado, nem sol não tem. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, independente das coisas e independente de nós. A graça dele, o amor dele, a vida dele em nós se manifesta dia após dia, e as misericórdias foram renovadas nesta manhã sobre nós. Às vezes a gente fica apreensivo com determinadas notícias, mas sempre firmes, irmãos, na fé, sempre valorosos no trabalho, dispostos no trabalho do Senhor. A nossa vida é passageira, rápida demais. Vamos começar orando, então. Nesse dia, né? Hoje é dia 9 de dezembro de 2025, né? Antes que o Sirlei me lembre. Vamos lá. Não é 10 não, Augusto? Hoje é 9, né? Vou olhar no calendário aqui, ó, mas hoje é 9. Hoje é 9. Beleza, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom dizer que o Senhor é o nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai bondoso, sustentador, porque o Senhor é Deus bendito eternamente. Glorificado, santificado seja o teu nome, ó Deus. Te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor nesta manhã para podermos suportar o dia, como temos orado insistentemente, ó Pai. Sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor não podemos nada. Assim como Moisés, né, diz que sem a presença do Senhor, ele nem sairia do lugar. Apesar das bênçãos prometidas, apesar de que enviaria um anjo na frente para livrar dos inimigos, para colocar tudo de bom, não. Nós precisamos é do Senhor, é da tua presença, da tua companhia, do teu cuidado. Precisamos, ó Deus, do aconchego do Senhor. Sem o Senhor, nada, não podemos nada. E não queremos nada fora do Senhor. Apesar das nossas faltas, nossos pecados, ó Pai, somos fracos, mas a nossa mente quer o Senhor. O nosso coração nos engana em muitas coisas, mas a nossa mente quer o Senhor. Então, ajuda-nos nisso. Dá-nos fé, dá-nos perseverança, dá-nos discernimento, Pai, no nome de Jesus. Que esta manhã, que é uma manhã comum, como o pastor Frank sempre fala, é uma terça-feira ordinária, como tantas outras, mas que esta manhã, esta terça-feira, seja diferente para nós, para cada um que está aqui, e também para aqueles que vão ouvir, né, em outro horário, será em outro horário para eles, mas que seja um tempo diferente, ó Pai, um tempo da tua presença, um tempo da tua boa mão, o teu cuidado sendo percebido por cada um de nós, apesar das dificuldades, apesar das nossas vontades. Senhor, ajuda-nos nisso. Muda a nossa mente, como o pastor Saulo insiste nisso, faz uma metanoia. Que a nossa mente, ó Deus, seja arraigada no Senhor, seja firme no Senhor, esteja, ó Deus, conectada no Senhor para todas as coisas. Para nós que às vezes vamos sair para o trabalho, que o Senhor nos oriente,
o Senhor nos dê livramentos, como o Senhor tem feito, dia após dia. Dá-nos, ó Deus, essa graça de podermos encontrar pessoas e falar com elas, falar do Senhor, podermos, ó Deus, ser amorosos com as pessoas, sermos dadivosos, sermos, ó Deus, pacientes, ouvindo, tendo um ânimo longo, bastante paciência nisso, para abençoar as vidas, ó Pai. A nossa função, o nosso trabalho é isso, é abençoar as vidas, é viver segundo o Senhor nos ensina na tua palavra. Ajuda-nos nisso, Pai, no nome de Jesus. Eu tenho vontade disso, de parar de pecar, mas a carne milita contra o meu espírito e muitas vezes eu falho, ó Pai. Então me perdoa, mas me ajude. Me dê discernimento nas situações, para que eu sempre escolha aquilo que a tua palavra me ensina. E assim eu peço também para os meus irmãos, que tenhamos, na hora da tentação, tenhamos o discernimento e que o Senhor nos ajude a não cair nas tentações, mas a permanecermos firmes no Senhor, na tua palavra, naquilo que temos aprendido e como temos aprendido dia após dia. O Senhor nos tem dado, ó Deus, oportunidades maravilhosas de aprendermos do Senhor, de seguirmos o Senhor, de fazermos as obras que o Senhor preparou para nós de forma justa, de forma honesta, no tempo certo. Então, ajuda-nos nisso, a mim e aos meus irmãos a sermos fiéis ao Deus, porque o Senhor é fiel, então ajuda-nos a sermos fiéis, bendizendo o Senhor, adorando o Senhor, sempre, ó Deus, vivendo o evangelho genuíno, ensinado na tua palavra. Ajuda-nos nisso. Muito obrigado por cada um dos irmãos que está aqui, por aqueles que vão ouvir, que todos, ó Deus, todos nós sejamos impactados pela tua palavra, não por aquilo que simplesmente eu vou dizer, mas pela tua palavra, não pelas orações, mas pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu cuidado. E desde já agradeço, ó Pai, junto com os meus irmãos, esta oportunidade maravilhosa de termos nessas manhãs, esses poucos 40 minutos, ligados ao Senhor e ligados uns aos outros, essa comunhão gostosa, muito prazerosa, todas as manhãs. Te agradecemos, ó Deus. Oramos, intercedendo, suplicando ao Senhor, mas sempre agradecendo, porque o Senhor é bom o tempo todo. Te louvamos, te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor amado. Amém. 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 Amém, irmãos. Não sei se todos aí já estão sabendo das notícias, a questão do pastor Alan ali, que teve que voltar para o hospital e etc. Coisas assim de hospital sempre assusta a gente, né, irmãos? Mas vamos permanecer firmes. Deus está com o pastor Alan, assim como conosco, nos sustentando, apesar de nós, apesar das nossas dificuldades. Então, vamos começar nessa primeira oração, Cirleizão. Vamos orar pelos enfermos e faça. Não é porque ele é melhor que os outros, não, mas é uma pessoa valorosa que nos tem ensinado há 25 anos, né, Cirlei? Não, desde 2001, vinte né? e três 23, né? Desde 2002, né? Desculpa, 2002. 23 anos, irmãos. É uma pessoa O distinta. bonde, o Opa, bonde. fala, E Evandro. eu, desde 94, Olha só, na nona ima- igreja, desde 94. 94?
dá Uhum. 35 anos. Aham. Gente, ó, é, não é que ele é melhor, mas ele é especial. Dá Especial. 31 anos, Bond. Hã? Desde Quanto? 94 dá 31 anos. Ah, ó, ainda bem que tem os matemáticos. Obrigado, Silesão. Ó, o Silezinho. É isso aí. Oi, gente, tem que corrigir mesmo essas coisas para não ficar errado, viu? Mas referência bíblica, se falar, você falou, ô fulano, não é isso não, é tal. Ajuda, não tem problema nenhum. Eu não me sinto constrangido com nada Mesmo, disso, irmão. mesmo quando a gente erra, como eu errei da data hoje, né? Não, ixi, eu acho até bom, gente. Isso é participação, é sinal que a gente está atento. Eu sou afoito com isso que vocês não têm noção. Você não vê que até lá na igreja? Ô, fulano, não é isso, não, é assim, assim. Às vezes erro. Oi, o que que tem? Oi, quem é que não erra? Né, gente? Não, Ó, mas vamos voltar ao assunto. Então, ore assim pelos enfermos como um todo, mas coloque um pedacinho do foco assim bem específico sobre a vida do pastor Alain. Nós o amamos tanto e queremos o melhor para ele. E o melhor dele, para ele, né, é o que Deus quer. Não é o que o Cirlei quer, não é o que o Cirleizinho quer, não é o que eu quero. Nenhum de nós. Porque nós não sabemos nada, irmãos. E graças a Deus que a gente não sabe, né? Então, ore pelos enfermos, mas dê um foco em cima da vida do pastor Alain, da vontade de Deus sobre a vida dele. Vamos lá. ah, Pai querido, obrigado porque o Senhor permite que estejamos na Tua presença. O Senhor é onipresente, mas às vezes nós, de coração, de espírito, nos afastamos do Senhor. Então, a cada manhã nós abrimos a nossa boca, expressamos e verbalizamos as nossas orações audíveis, de gratidão ao Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor é generoso, bondoso ao extremo, Deus. É impossível para nós, limitados, expressarmos e enumerarmos, contarmos todas as bênçãos, como diz aquele hino antigo que cantávamos. Tantas bênçãos o Senhor tem dado para nós, chuvas de bênçãos, ó Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero ressaltar, papai, a sua bondade, a sua generosidade imedível, Deus, imensurável. E obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui dessa forma, com os irmãos, nessa ferramenta, numa reunião de oração virtual, ó Deus. E outros, como Augusto diz, que ouvirão ou assistirão o vídeo posteriormente, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor coloca em nosso coração, o Teu Espírito Santo coloca em nosso coração verdades absolutas do Senhor. E nós, com a nossa alimentação, como diz o bonde, muitas vezes não abraçamos, não absorvemos essas verdades. Verdades que temos aprendido nós, os mais idosos, desde a nossa infância. Mas por causa deste mundo cruel, caído, tenebroso, por causa da nossa tendência carnal, muitas vezes nós desapercebemos, nós não observamos eh, todas essas verdades, todas essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Deus. Especialmente, ó Deus, em relação à saúde, tanto física, tanto mental, quanto espiritual, e muitas vezes nós eh, prejudicamos com as nossas escolhas, com as nossas ações, com nossos pensamentos, com a nossa tendência para aquilo que não te agrada, quando nos afastamos do entendimento, do discernimento, quando nos afastamos da sabedoria que vem do Espírito Santo, ó Deus. Mas o Senhor é bondoso e nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações, que a tua palavra diz isso. E a tua palavra diz também, papai, especialmente Jesus, disse que no mundo teríamos aflições. E o pastor Mateus nos ensinou esses dias, ou nos lembrou, papai, que temos crises de todas as espécies e muitas vezes nós nos flagramos pedindo ao Senhor que nos livre dessas crises. E aprendemos então que não é bem assim, porque a tua vontade às vezes
é que nós cresçamos no meio das crises. Então, papai, a minha oração é para que o Senhor nos ensine no meio dessas crises, que possamos atravessar essas crises, papai, com a tua presença em nós, ligadinhos no Senhor, ó Deus. Então, que todos os enfermos, ó Deus, em todas as situações, seja de ordem eh, emocional, psíquica, eh, material, papai, que venha até nós, que nós atravessemos essas crises com os olhos postos no Senhor, pistosos, com fé, e cada vez mais juntos do Senhor. E não só nessa situação, mas em toda e qualquer situação. Então, nossa oração, papai, é que o Senhor seja com os enfermos. Cada um desses que nós colocamos na lista aqui, que nós lembramos, que eles sejam fortalecidos no Senhor, que seja um momento para que possam crescer, para que possam voltar ao Senhor, voltar ao conhecimento da tua bondade, se ligar novamente ao Espírito Santo, corrigir rumos, corrigir caminhos. E quando não, papai, entender que muitas vezes esses sofrimentos, essas aflições, como eu disse, são situações didáticas para que possamos crescer, para que possamos voltar para o Senhor, porque a nossa tendência muitas vezes é não nos voltarmos ao Senhor quando estamos na bonança, na saúde, na vida tranquila, sossegada, papai. Então, seja com os enfermos, papai, para que eles lembrem-se disso, né? E é uma situação que podemos orar, nos voltar para eles, interceder por eles, papai, para que eles possam, eh, se for da tua vontade, papai, que sejam curados, como o bom diz, curados para a terra ou curados para o céu, ó Deus. Agora, papai, quero pontuar um pouquinho mais, como o Augusto disse, não porque ele seja melhor do que todos, não, mas que de uma forma especial o Senhor tem usado a vida do pastor lá em sua família para nos abençoar nessa pequena igreja. É um homem com esse caráter, com esse temperamento, mas é um homem fiel à tua palavra e temos aprendido, eu pessoalmente tenho aprendido muito com ele. Muitas vezes de uma forma mais dura, de uma forma mais rápida, mais intensa, mas são ensinos didáticos que têm nos feito crescer. A nossa oração agora, papai, como o bom disse, não que ele seja melhor que outros, mas porque devemos ao Senhor, mas em segundo lugar devemos ao pastor Alain, por todo esse tempo que nós, especialmente eu, por exemplo, né, que eu conheço há 23 anos, e que o Senhor me usou, papai, que eu fico muito grato ao Senhor, para que eu servisse de uma pequena ponte para que ele viesse para Uberlândia. E eu tenho sido abençoado com a vida dele. Então, papai, conforta-o ali no hospital, se ainda estiver lá. Cure-o se for da tua vontade, que essa é a nossa vontade, nosso coração. Mas a sua vontade é que deve prevalecer. Sustenta, ampara Enício e toda a família de Deus, para que continuem a confiar no Senhor, porque o Senhor fará o que está na tua vontade, mas a nossa vontade, especialmente nossa desse grupo aqui, papai, de oração, é que ele seja restaurado e que o Senhor permita que por muitos anos ainda ele esteja conosco, aqui na vida, aqui na terra, mas seja feita a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Silezão. É isso aí. Amém. Saulão, pode preparar aí, Saulão. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de crise no Brasil, né, que vai se agravando, e nós temos a tendência de voltar os olhos só para a parte da crise. Nós temos que orar pelas autoridades, orar pelo povo, realmente suplicar a Deus que intervenha nas coisas, que traga justiça, traga paz, traga tranquilidade. O Brasil é uma terra tão abençoada, irmãos.
Eu acho que o Brasil é o país que tem mais recursos de todos. Na minha visão, é. Aqui não falta nada. Tudo que tiver em outro lugar, aqui tem. Até a coisa ruim, aqui também tem. Pode esperar. Não é só as coisas boas, não. Né, Silei? Né, Salão? Não é só as coisas boas. Mas, irmãos, a nossa tendência é sempre olhar para as coisas ruins. É do nosso feitio, né, Silei? Feitio, olha só. Tirei lá do baú. Mas, Saulão, pode orar do jeito que você quiser, mas coloque um foco em agradecimento. Vamos agradecer por tanta bênção que Deus tem nos dado no Brasil. Olha, a chuva aí, irmãos, essa chuva que tem caído, olha as árvores, para todo lado, tá tudo verdinho, tá maravilhoso, irmãos. Eu olho aqui pela minha janela, tem um terreno vago aqui. Que linda, tem até um ninho de coruja aqui no chão. Eu fico às vezes olhando ela, vigiando ela ali, olhando. Que coisa maravilhosa. Já está com filhotes ali, e tudo. É no chão mesmo, é num buraco no chão. Gente, olhar a natureza é muito bom. Deus criou para que a gente admirasse e visse a manifestação do amor dele na natureza. Então, pode orar pelo que se você quiser, mas um detalhezinho. Agradeça pelo Brasil, pela beleza que é o Brasil. Vamos lá. Sim, Augusto. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma manhã o Senhor renovou as nossas forças. Mais uma manhã, Senhor, gostosa, fresquinha, Senhor. Obrigado. Obrigado pela chuva. Chuva que nos últimos 3 dias tem abençoado a nossa terra, tem chovido bastante. Nós precisamos dela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos plantou aqui, o Senhor nos fez nascer aqui num país muito bom, conforme Augusto já falou. Obrigado, Senhor, pelo nosso povo. O nosso povo tem uma miscigenação grande, tem pessoas de todo o mundo, temos japoneses, temos africanos, portugueses, e muita mistura. E disso tudo é um povo amoroso, um povo que demonstra alegria. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado pela nossa terra que é uma terra fértil, que produz alimentos para boa parte do mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos alcançou aqui, Senhor. O Senhor nos fez te conhecer aqui e nós estamos aqui, Senhor, nessa cidade, em Uberlândia, que também é uma cidade muito boa. Obrigado por tudo isso, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a valorizar essas coisas, as pequenas coisas, conforme Augusto tem falado, sempre ele é atento a essas coisas. Nós possamos ser gratos e não reclamões, que a nossa tendência muitas vezes é de reclamar, porque se formos olharmos os outros países, nós fomos muito abençoados, muito abençoados. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulão. O Saulão Amém. ficou só no que eu pedi, mas perfeito. Graças a Deus. Tem problema não. É ótimo. Ô, Sileizinho, você como jovem, não, precisa abrir ainda não, calma. Como jovem, tem vigor, tem força, tem disposição. E a gente imagina que tem muito tempo de vida, né? Isso a gente imagina, certo? Até aí, né? Não sei se vocês têm visto as últimas notícias a respeito das manifestações de Deus no mundo. Conversões, irmãos, 3.000 de uma vez, 500 de uma vez, 200 de uma vez. Na África, nos Estados Unidos.
missões que estão sendo feitas eu vi essa semana no Malawi, 2.500 crianças que não tinham nada sendo alimentadas por nós brasileiros aqui. Alguém que se dispôs a ajudar lá no Malawi, lá na África e em outros lugares do mundo, conversões em massa, principalmente de jovens. Por isso que eu estou chamando você, Sileizinho. Jovens se despertando para o Evangelho. O Espírito Santo tocando, irmãos. Então, Deus está agindo. Jesus está presente, se revelando às pessoas. E o mundo está tendo um rebuliço aí, santo. Então, vamos orar para que Deus envie trabalhadores. Porque, vamos dizer, tem 3.000 conversões. Vamos supor na Vide. A Vide pega, vai numa praça, alguma coisa aí, faz uma pregação e, de repente, 500 pessoas se convertem. Olha que problema santo. Como é que a Vide, por exemplo, não vou pôr muito, não. Eu vou pôr só 100, então. 100 pessoas se convertem. A nossa igreja tem o quê? 250 membros? 250 frequentantes. Gente firme mesmo, que pega no chifre do boi, eu acho que não dá estudo, não. Tem muitos frequentadores, mas gente que fica. Se aqui eu tivesse hoje, ao invés de 37, eu tivesse 237 pessoas, eu ficava mais tranquilo, com uma conversão de 100 pessoas, só 100. Então, Deus está agindo, irmãos. Apesar de nós, apesar da nossa preguiça, nossa como um todo, Deus está agindo e maravilhosamente no mundo. Então, Ô, oi, Bonde, fala, Ivan, pode falar. como diz o pastor Paulo Júnior, Sol da Terra, Uhum. a igreja tem ovelha demais e pouco pastor, né? Você já viu uma pregação dele que fala sobre isso? Não, Só não tem ouvi. ovelha, e pouco pastor. Então, sim, as ovelhas estão soltas, né? E não Ah, tem quem esteja ali, né, cuidando. e- É o que está acontecendo. foi bom você ter aberto o áudio. Você já pensou se de repente, lá na VID, aparecessem 200 crianças? Tem estrutura lá na VID para atender 200 crianças? Pois é. E ó, Não pra você ver, o tem. número que a gente tem, né? O número de crianças que a gente tem pouquíssimos trabalhos, mas é muito pouco. Era para os irmãos ficarem uma vez no mês na sala, tá ficando o mês todo, porque não tem pessoas dispostas a servir ao Senhor com as crianças. Mesmo tendo professoras lá na escola, na VID e tal, É. não tem, infelizmente. E nós temos o quê? Umas 50 crianças hoje ou mais? É por Davi, aí. umas É, 50, né? Olha só. mais um pouquinho mais. Uhum. Pouco mais, olha só. Faz essa conta domingo, faz uma estatística mais ou menos que nem eu, Sirlei, fazemos aí direto, assim, só para ter uma ideia. Não é para Sim. fazer igual Davi que foi fazer Uhum. censo contra a vontade de Deus, não é isso não. Mas Sim. só para a gente saber, para ter uma ideia, né? Então, Silezinho, ore para que sejam enviados trabalhadores para a obra, porque Deus está fazendo. O Espírito Santo, Jesus estão fazendo. Então, para nós, né, mais trabalhadores para a obra. Vamos lá. Deus, primeiramente eu quero te pedir misericórdia e perdão, primeiramente por mim e depois pela nossa igreja em geral, Senhor. Começar pela vida, Senhor, porque nós somos pecadores errados nesse sentido que o Bonde tem falado agora, sobre sermos pastores de ovelhas perdidas, ó Pai. Ovelhas que descobriram o Senhor, mas não sabem como aprender, Senhor. E muitas pessoas têm preguiça de estudar a Bíblia profundamente, resumem como a inteligência artificial resume tudo, e não usam as ferramentas de hoje, da linguagem de hoje, a favor, ó Pai, a favor de alcançar essas pessoas, ó Pai, no mundo inteiro, ó Pai. Eu lembro há 2 anos atrás, quando teve aquele avivamento no colégio, naquela universidade em Ashburn,
e milhares de jovens adorando e se entregando a Deus durante dias, semanas, sem parar, sem adoração. E ali não foi avivamento mundial, foi um comecinho. E tem acontecido isso no mundo inteiro, Pai. Jovens lá na África, em países que Senegal, não lembro, Senegal, que se converteram e estão passando fome hoje em dia porque eles foram expulsos, ó Pai, por causa do avivamento do coração. Na nossa cidade, ó Pai, tantos jovens, tantos adolescentes que estão perdidos à droga, na vida, nas maldições demoníacas mesmo, que está escancarado, Senhor, e conhecendo a Deus, Deus. E a gente que conhece a Bíblia, a gente conhece, a gente consegue fazer ponte entre Velho e Novo Testamento, a gente conhece a Bíblia e está parado, Senhor. Nos ajude a ter entendimento sobre as novas tecnologias, os novos meios de comunicação. Antes a gente estudava através do léxico, hoje a gente estuda através da IA. Antes a gente lia a Bíblia no papel, hoje a gente pode mandar pelo WhatsApp, a gente pode fazer vídeos no TikTok, a gente pode pregar e a gente pode alcançar essas pessoas e também ter comunhão junto, Senhor, abraçar, ter essa ponte. E como o Evandro falou, Senhor, as crianças da Vide são a verdadeira igreja, Deus. As crianças da Vide merecem o conforto, merecem o amor, merecem mais trabalhadores. E eu falo isso para mim primeiro, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, me levante, levante os jovens, levante os da minha idade, Senhor, também, para poder levantar essa nova geração, porque é muito simbólico que eles chamam a última geração de Z, acabou o alfabeto. E essa nova geração de crianças é a geração alfa, e o Senhor é o alfa e o ômega, está começando algo novo, está levantando uma geração nova, que está com sede, que está gritando desesperado, sem voz, trancado no quarto, Senhor, em meio a burnout, a meio a depressão, Senhor, sem saber como serem guiados, ó Pai. Nos dê sabedoria, e como eu tenho conversado com meu Pai, nos dê conhecimento para gerar discernimento, e depois do discernimento, o Senhor dá a sabedoria, Senhor, para a gente agir. Porque é só o seu Espírito Santo que pode mostrar para a gente qual fatia do bolo a gente consegue comer, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos levante, não só através só da oração, Senhor, mas através da ação, Senhor. Então, em nome de Jesus, que essa geração seja protegida, que o diabo não venha como foi em Moisés, como veio na época de Jesus, e venha destruir uma nova geração para que Jesus volte, mas que levante uma nova geração para que Jesus volte, Senhor, e o diabo seja derrotado, seja pisado, Senhor, e que nós possamos ser essa ponte, como meu pai disse, não para a nossa glória, Senhor, mas que a gente possa ser estrada para ser pisado por essa geração, passar até te conhecer, Jesus. Em nome de Jesus, levante pastores, porque a colheita já tá alta, Senhor, para que a gente possa cuidar, Senhor, dessa colheita, para que a gente possa cuidar dessas ovelhas e ensinar, porque eles não querem mais o raso. Eles gostam do profundo, eles gostam de analisar, eles gostam de entender o porquê. Eles não engolem seco. Eles querem saber por quê. Então, que a gente saiba o porquê das coisas, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém, filho. Senhorzinho. Foi até Amém, bom Senhor. que você citou aí um dos versículos que eu vou falar aqui agora. Nós temos ainda 5 minutos. Tito 3, capítulo 3, verso 4, diz assim: Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos. Esse é o verso 4. E um pedacinho do 5 para completar. Ele nos salvou. Só até aí. O restante vai ficar para outro dia. Essa palavra de Paulo a Tito, irmãos, ela fala sobre a manifestação da bondade e do amor de Deus através de Jesus Cristo para conosco. É uma lembrança maravilhosa, uma lembrança poderosa de que Deus sempre, Ele sempre nos amou, desde antes da fundação do mundo. Um dia, talvez, né, quando estivermos lá na glória, quem sabe?
Deus nos fala alguma coisa a respeito disso, porque lá vai ser eterno para a gente aprender e etc. Mas ele nos amou, nós não fizemos nada, nós nem existíamos. Ele nos amou porque ele quis, foi da vontade dele, ele quis nos amar. Quando ele criou tudo, né, a natureza, criou o mundo, criou o universo, Deus viu que tudo era muito bom, irmãos. A natureza, tudo era bom, bom, e o homem era muito bom, né? Mas Deus viu que era muito bom. E eu vi uma coisa muito legal de ciência essa semana. Cientistas dizem que o universo tem 14, não sei quantos bilhões de anos. E aí eu vi um pastor, né, que é cientista, ele só dizendo assim, porque eles baseiam essa data na distância em anos-luz, né? Aí ele estava explicando assim, não, irmãos, não, irmãos não, ele não fala, mas é o seguinte, quando você fala que uma galáxia está a 14 bilhões de anos-luz da Terra, que foi o Hubble que fez esse negócio lá, porque o cientista que criou lá o Hubble teve 100 horas para poder ver o universo. E ele pediu para focar um único ponto no universo e ficar 100 horas olhando, porque ele queria saber a idade. Agora, eles percebem a distância. Aí esse estudioso, esse cientista falou assim, olha, essa questão de 14 bilhões de anos-luz é a distância que a galáxia está, não a idade dela. Isso tudo organizado tem uns 6.000 anos só. E é mais ou menos o que a Bíblia fala, né? Que dá para controlar ali, fazer as contas lá e tal. É só isso. Mas Deus nos amou já antes disso, irmãos, e já fez isso tudo e viu que era muito bom. E também lá em Gênesis 1:15, né? Que aí falou, ó, porém, inimizade entre a mulher, descendente da mulher, e o seu descendente, falando lá para a serpente. Deus ali já estava mostrando o seu amor por nós, de que Jesus viria. Não dava para Adão ter ideia, saber o que que era aquilo ali, mas para nós hoje nós sabemos que aquilo ali já é o primeiro momento de que Deus mostrando o seu amor por nós. E temos também uma passagem, né, já vai acabar o tempo, que é maravilhosa do amor de Deus para conosco, irmãos. Gálatas 4, de 1 a 7, diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Coloca aí sem conhecimento e etc. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E olha que maravilha! Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, não sei se você tem noção disso, mas quando o Cirleizão te chama de filho Cirlei, Cirleizinho, é uma maravilha, não é? É gostoso demais. Pensa bem, quando um pai chama o filho, filho, vem cá. Gente, o peso dessa palavra filho é algo que transcende o nosso entendimento. Deus nos adotou como filhos amados. E isso para nós basta, irmãos. Isso é a presença de Deus, o amor de Deus, a manifestação do amor e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Pense nisso hoje. Para quem tem pai aí, né? Fica atento. A hora que o pai fala assim: filho, faz isso para mim. Ó, fica atento. Filho, filho, filho. Cada um de nós é filho, porque Deus quis ser o nosso pai. Amém? Deus abençoe a cada um.
Vai na graça.